Olá, meu povo, nós estamos aqui encerrando mais uma série das aparições da Virgem Maria e hoje a gente vai finalizar falando um pouco de La Salette, uma aparição que eu tenho pregado muito sobre, estudado durante esses tempos, porque La Salette ela vem alertar nós da igreja, pelas nossas inclinações, vem alertar os sacerdotes, vem alertar os religiosos. Então é uma aparição diferente, ela não vem para uma nação, ela não vem para um povo, ela vem falar diretamente para os homens e as mulheres da igreja, que estão em lideranças na igreja, que estão à frente da igreja. E La Salette aconteceu na França, né, em 1846. Ela apareceu para os videntes Maximine e Melanie, né? Não sei se eu estou falando os nomes certos, são nomes assim difíceis de ler, mas o importante é o contexto dessas aparições, né? E a gente vai falar um pouquinho desses videntes, né? Melanie era filha de um pastor de ovelhas, né? Personalidade forte e tímida, e ela gostava de conversar, de fazer amizades, era uma criança alegre, sempre disponível a ajudar, né? Talvez uma das características desse coração puro que atraiu a Virgem Maria até eles, né? E em 18 de setembro, Melanie se dirige aos campos para pastorear as ovelhas de seu pai, porém nesse dia vai ao seu encontro o menino Maximine, que para lá se dirigiu a fim de ajudá-la, né? Conforme seu pai havia pedido, e foi o dia em que os dois iniciaram uma grande amizade. E em 19 de setembro eles retornam aos seus trabalhos de pastoreio, porém se distraem, algumas ovelhas se perdem, né? E saem à procura delas, encontrando os animais, retornam, mas no meio do caminho a Melanie, né, exclama: Maximine, olha lá, aquele clarão, ó meu Deus, né? Ela vê um clarão e ela avisa, né, o companheiro que estava ali ajudando ela nos trabalhos ali do pastoreio, né? E algo fantástico, inconcebível, inundava, né, os olhos dela nesse momento, e ela se sentiu atraída com um profundo respeito, cheia de amor, e o coração batia rapidamente. Eu fiquei imaginando, né? Eu me dirijo a você, meu irmão, minha irmã, se você tivesse a oportunidade de vivenciar uma aparição da Virgem Maria, como que você ficaria, né? Foi uma reação sobrenatural e o corpo dela começou a reagir, o coração batendo forte, né? Nossa Senhora aparece, né, sentada numa pedra grande, tinha o rosto entre as mãos, né, assim, e Nossa Senhora chorava muito, né? E Melanie e Maximine estavam com medo e não se mexiam, né? Porque, diferente das outras aparições, a Virgem Maria aparece ali chorando muito, sentada naquela pedra, que assustou um pouco aquelas crianças, né? E Nossa Senhora ela vai e se coloca-se de pé e dirigiu as crianças e diz para eles assim: olha, vinde meus filhos, não tenhas medo, aqui estou para vos contar uma grande novidade. Se meu povo não se submeter, sou forçada a deixar cair o braço do meu filho, né? A Virgem Maria vem dizer para essas crianças que se o povo não se emendar, ela soltaria a mão de Jesus, porque o braço de Jesus já estava pesando, e era por isso que a Virgem Maria aparece, né, chorando muito e clamando para que eles pudessem dizer ao mundo, né, que o mundo precisava se submeter, que o mundo precisava se voltar para Jesus, né? E ela continua: olha, vós tendes dias para trabalhar e o sétimo para reservar a Deus, e não querem conceber. Também não vos canseis de jurar por qualquer motivo usando o nome do meu filho. São essas duas coisas que pesam o braço do meu filho. Olha que bonito, a Virgem Maria ela vem dizer que o povo não estava descansando, né, no dia do Senhor,
no dia designado, e também vem dizer que as pessoas estavam jurando em nome do filho dela, né? Jurando, usando juras, né? E em nome de Deus, usando o nome de Deus em vão, né? E as crianças, então, elas se colocam mais perto de Nossa Senhora ali, de uma forma mais tranquila, como Nossa Senhora começa a se dirigir a eles, a conversar com eles, as crianças começam, né, então, a se aproximar, e Nossa Senhora vai e faz um pedido. Pois bem, meus filhos, transmitireis meu recado a todo o meu povo. A Virgem Maria já diz para eles, olha, vais transmitir esse recado a todo o meu povo, né? E terminou assim a primeira aparição de acordo com as crianças. A Senhora andava, mas as plantas de seus pés não esmagavam, né? E a relva e o rosto e a figura da Senhora ia desaparecendo conforme aumentava a luminosidade ao seu redor. Essas eram um pouco das características, né? E em La Salete, a Virgem Maria fala às crianças sobre os apóstolos dos últimos tempos, né? Ela vem dizer sobre esses apóstolos, né? E São Luís Maria Grignion de Montfort, pelo Tratado da Verdadeira Devoção, ele profetizou o surgimento futuro daqueles que ele mesmo chamou de apóstolos dos últimos tempos, né? A Virgem Maria fala para as crianças sobre os apóstolos dos últimos tempos, e São Luís profetiza sobre os apóstolos dos últimos tempos, né? Em 19 de setembro de 1846, né, Melanie recebe de Nossa Senhora a regra para a nova ordem religiosa pedido por ela. Né? No dia 3 de outubro, Melanie revelou ao padre Billard a estrutura da ordem religiosa conforme a orientação da Santíssima Virgem. Assim, Melanie explica, essa ordem abrangerá e Nossa Senhora, ela praticamente dá uma ordem ali para que nasça uma ordem religiosa, e Nossa Senhora começa a ditar as regras dessa ordem religiosa. E ela vai dizer assim, primeiro, padres, que serão os missionários da Santíssima Virgem e os apóstolos dos últimos tempos, né? Segundo, irmãs religiosas que dependerão dos missionários e que deverão trabalhar com zelo para a salvação das almas, por meio da oração e do exercício das obras de misericórdias temporais e espirituais. Terceiro, fiéis de vida secular que se queiram associar-se à obra. Nossa Senhora vai dizer o seguinte, um segredo importante, só um minuto, isso, Nossa Senhora vai dizer o seguinte, o segredo importante foi dado pela Virgem Maria, foi publicado em sua totalidade no ano de 1879, né? Não foi incluído na aprovação dada pela Igreja a aparição, pois foi divulgado posteriormente, né? E o segredo é o seguinte, o tópico do segredo que a Virgem Maria revelou a Melanie, né? Alerta aos sacerdotes religiosos e religiosas, afim a todos os consagrados por sua má conduta, consequências da mesma. Então, a Virgem Maria, depois de dizer da sua aparição e dizer sobre a ordem religiosa que ela queria que fosse implantada lá naquele tempo na igreja, para aquele povo, ela pede para que nasça essa ordem religiosa, ela começa a desvenhar sobre, para eles, né, os segredos, né? E ela alerta eles sobre as consequências da mesma. E ela diz o seguinte, olha, os sacerdotes, freiras e seculares são aquelas estrelas que se fala no Apocalipse e que o dragão vermelho, o comunismo ateu, com a sua cauda, arrastou terça parte dos astros do céu e lançou sobre a terra, a serem conquistados pelo mundo. Entraram numa anarquia desenfreada, né? Os padres que levam a cruz trocaram-no por uma guitarra, levavam a doutrina de Jesus Cristo, deixaram por filosofias feitas pelos homens, levavam roupas sagradas e deixaram, né? Pelas modas frívolas e ridículas, né, dos homens, levavam o sacrifício e deixaram por uma simples comida, levavam o rosário e deixaram por uma arma, levavam as orações e deixaram por um simples baile, levavam ricas devoções e trocaram por canções profanas,
que não exaltam a Deus, mas os homens. É interessante isso que a Virgem Maria vem dizer, isso lá em 1800 e pouquinho, e a gente vê isso tudo acontecendo nos tempos de hoje, né? Virgem Maria já alertava desse esfriamento nos religiosos, esse esfriamento no coração dos sacerdotes, homens e mulheres que tinham o coração voltado para Deus e foram se entregando às coisas deste mundo. E a gente pode ver no nosso tempo, né, a gente vê sacerdotes hoje que já não se comportam mais com tanta decência na forma de vestir, na sua conduta, como falar, os locais, filosofias, aderiram filosofias e ideologias que ferem o coração de Deus, religiosos e religiosas, né, que traíram a sua ordem e aquilo que seus fundadores deixaram. A gente vê tantas ordens conhecidas, né, que a gente se inspirou durante todos esses tempos. Depois que o fundador, né, deixou este mundo, essas ordens se esfriaram e os religiosos e as religiosas já não vivem mais aquilo que foi colocado um dia no coração desses fundadores, dessas ordens religiosas, né? E Nossa Senhora, ela começa a anunciar também os castigos, né, que aconteceria na Itália pela desobediência, né? Ela dizia, olha, a Itália será castigada pela sua ambição de querer sacudir o jugo do Senhor dos Senhores e também será entregue à guerra, né? Ela alertou isso foi na Primeira Guerra Mundial, em 1914, até 1918, o período entre essa guerra, né? 1918 até a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, o fascismo, o bolchevismo, né? E chegará o tempo dos falsos prodígios e sinais. Conta esse segredo, assim Nossa Senhora falou: o homem avançou na ciência e na maldade, no seu orgulho quer compreender-se com Deus e tirar a vida quando lhe apraz, né? Assombraram o mundo com seus prodígios na terra e nos ares. O homem construiu bombas tão potentes que são capazes de matar muitíssima gente em pouquíssimos minutos. E conforme passam os anos, o homem vai se afirmar cada vez mais na sua maldade e nos seus prodígios, assombrando o mundo com a ciência destruidora na terra e nos ares. Para o homem chegará o momento em que dominará não só a terra, mas também com os aviões dominará os ares. Por isso, Nossa Senhora vai dizer nessa mensagem, o Papa é advertido, porque o homem ímpio, o homem da iniquidade terá o mundo nas suas mãos, e os homens nada poderão fazer para evitar essa grande catástrofe. Nós estamos vivendo nesse período, uma pandemia, estamos em quarentena, né? Estamos por medidas restritivas dentro das nossas casas, por um vírus, né, que veio da China, até agora sem explicação nenhuma. Nós não podemos dizer que isso foi algo criado pelo homem, né? Mas a gente vê que isso tudo faz parte de tudo isso que a Virgem Maria nos alertou, né? Eu falava muito com os meninos outro dia, interessante como que as coisas mudaram, né? Já não se usam mais bombas, já não se usam mais armas, né? E um vírus, né, parou todo o mundo, né? O mundo todo em alarde. Parece ser um tipo de guerra biológica que nós estamos vivendo nesse tempo, onde se parou tudo, inclusive os templos religiosos, né? As igrejas estão fechadas, nós estamos quase caminhando para mais de 90 dias sem a Santa Missa, sem os sacramentos, sem a Eucaristia, né? Então, o homem, de fato, ele tem conseguido fazer com o mundo aquilo que ele bem entende, né? Um vírus que atacou toda a humanidade, a gente não sabe o motivo, a gente não sabe se foi algo proposital ou não, mas está causando nesse nosso tempo a paralisação de tudo, né? Tem nos feito hoje presos dentro da nossa casa, nós temos que ficar em casa, né? Porque senão, se a gente sai, a gente pode estar pegando esse vírus e contagiando outras pessoas, enfim. Então, tá aí um dos alertas da Nossa Senhora e o que a gente está vivendo nesse tempo, né?
é um tempo dificílimo, é um tempo onde a gente não tem resposta do que de fato está acontecendo com a humanidade, né? E Nossa Senhora ela vai continuar dizendo, né? Se não combatermos com as armas da fé e do amor, nada nós vamos poder fazer, né? E nesse tempo, meu irmão, minha irmã, nós somos convidados a rezar, como diz o Papa Francisco, fazer na nossa casa, igrejas, né? Fazer do nosso quarto um local onde a gente pode direcionar a nossa voz ao coração de Deus e rezar muito, porque são tempos difíceis. Isso Nossa Senhora falava lá em 1800 e pouco. Aconteceu muita coisa até aqui e a gente ainda continua vendo os sinais, né? Nossa Senhora também faz um alerta ao surgimento das falsas e multiplicação dos livros maus, né? Em 1864, Lúcifer, com um grande número de demônios, serão soltos do inferno, abolirão a fé pouco a pouco. E hoje, em 2020, a gente vê quantas pessoas têm esfriado na fé e Satanás tem conseguido roubar o coração dos filhos de Deus. E a Virgem Maria vai dizer: o demônio anda à solta e agirá extraviando os meus filhos, incluindo os sacerdotes e freiras, obscurecendo as suas almas e os seus corações, né? Lança a humanidade inteira numa imensa confusão e até as almas consagradas se corrompem entre a obscuridade e o erro. A Virgem Maria vem alertar que o demônio foi solto, que o demônio está na terra e ele está roubando o coração dos padres, está roubando os corações das freiras, dos religiosos, né? E a Virgem Maria também fala de uma crise na Santa Igreja. Ela vai dizer que o vigário do meu filho terá muito de sofrer, porque um tempo a minha igreja será entregue às grandes perseguições. Ela diz, né, desse tempo de perseguições que a igreja irá viver. E ela diz: serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos e toda a ordem e justiça serão espizinhadas. Vê-se a por todo lado homicídios, ódio, inveja, mentira e discórdia, sem amor pela pátria e pela família. E o Santo Padre sofrerá muito, mas eu estarei com ele até o fim para receber os seus sacrifícios. Os malvados atentarão muitas vezes contra a sua vida, sem poderem pôr fim em seus dias, né? E a gente vê o que aconteceu com São João Paulo II, tantos atentados, né? Chegou até a tomar um tiro e ficar em estado grave. A gente vê o quanto que São João Paulo II foi perseguido e sofreu, e até agora, nos tempos do Papa Francisco, a gente vê o quanto que a igreja tem sofrido essas perseguições, né? A Santíssima Virgem se apresenta com uma veste composta da religião, um vestido, né? Um chale, um avental, um crucifixo usado pela Santíssima Virgem com características especiais, né? Um martelo e uma turquesa, um alicate, né? Pegador cravando Jesus na cruz, né? Cada alma justa que tenta remover os pregos da cruz, as orações e penitências, e uma corrente grossa que pesa os ombros, os pecados e as injustiças, né? E nas bordas dos chales nós temos rosas, 50 rosas ao redor, né? E os mistérios dos Santo Terços, né? Que representam essas rosas. Rosas ao redor da cabeça formando um diadema e as virtudes, né? A aprovação eclesiástica de La Salette aconteceu em 1851. La Salette foi uma das primeiras aparições que a Virgem Maria, por carácter apocalíptico, né? Ou seja, é um carácter de anúncio apocalíptico, foi La Salette. E a oração de La Salette, para a gente poder encerrar essa formação, Nossa Senhora de La Salette vai, a gente se dirige assim: meus filhos, é preciso fazê-la bem, a oração. À noite e de manhã, dizendo ao menos um Pai Nosso e uma Ave Maria, quando não puderes rezar mais, quando puderes rezar mais, dizei mais, né? Descansa aos domingos e não proferir injúrias e blasfemas. Participação na Santa Missa, o apelo à fidelidade dos apóstolos dos últimos tempos, né? Lutai, filhos da luz, vós que sois pequeno número, pois eis que o tempo dos tempos e o fim dos fins
se aproxima e a gente comemora a aparição de Nossa Senhora de La Salette no dia 19 de setembro. Vamos encerrar, passamos aqui um pouquinho dos nossos 20 minutos, mas a gente consegue ainda fazer a oração de Nossa Senhora de La Salette. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora de La Salette, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que sem cessar tendes por vosso povo, a fim de que em nome de Cristo se deixe reconciliar com Deus, e vede se depois de tanto terdes feito por vossos filhos, podeis agora abandoná-los, reconfortados pela vossa ternura. Ó Mãe, ei-nos aqui suplicantes, apesar da nossa infidelidade e ingratidão, não rejeiteis a nossa oração. Ó Virgem reconciliadora, mas volvei o nosso coração para o vosso Filho. Alcançai-nos na graça do amor, de amar a Jesus acima de tudo, de vos confortar para uma vida de doação, para a glória de Deus e amor aos nossos irmãos. Amém. Fique com Deus. A gente tem pouco tempo para falar muito sobre essa aparição, mas sigam-nos, a gente nas nossas redes sociais, qualquer dúvida que você quiser tirar. Eu deixei aqui no fundo, passando aqui umas imagens de Nossa Senhora de La Salette, algumas imagens, daquele tempo de guerra que aconteceu e a sua intervenção. E acesse as nossas redes sociais, acione o sininho, não deixe de curtir e compartilhar essa formação. Salve Maria Imaculada, a gente se encontra e até a próxima.